Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, estamos aqui na página, no pé da página 103, né? Lendo a biografia de São João Maria Vianney, do Henri Guéon. E estávamos a falar no nosso último encontro que São João Maria Vianney, ele dava pouca importância aos males corporais, né? As misérias do corpo, né? E tal como todos os santos, né, que seguem o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, né, que fez muitos milagres de cura, né, mas sempre ligava esses milagres, né, à fé, né, ao milagre da fé, a graça da virtude da fé, né, teologal, né, e davam muito mais importância na conversão das pessoas, né, do que exatamente na cura dos males corporais. Mas houve também muitos milagres de cura do Padre Vianney, obviamente, né? E aqui nós passaremos agora pela pena do Henri Guéon a descrever alguns desses milagres que consta das documentações e da biografia do santo, documentações da canonização, né, e da biografia das biografias do santo, né. Passa uma mulher, uma pobre mulher, apoiada em duas muletas, e o seu olhar implora. Não podia deixar de lhe dizer: tente andar. Tem tanta dor. Mas ande, se é ele que o diz, acrescenta o padre Tocanier, seu coadjutor. Efetivamente, ela põe-se a andar. Podemos imaginar o entusiasmo dos peregrinos. O padre Vianney grita: pegue as suas muletas e desapareça daqui. E ele desapareceu também. Hoje me aconteceu uma bela farsa. Era uma expressão que São João Maria Vianney usava, né? Farsa. Hoje me aconteceu uma bela farsa, contava na outra ocasião. Que vergonha me deu. Se houvesse por ali um buraco de rato, nele me teria escondido. Digam o que quiserem, mas Deus ainda faz muitos milagres. Uma senhora me trouxe uma criança que tinha um grande tumor ao lado do olho. Fez com que eu o tocasse e tudo aquilo se derreteu. Desta vez responderam-me: o senhor não dirá que foi Santa Filomena, porque ele sempre falava que Santa Filomena que fazia os milagres, né? É bem possível que ela esteja metida no meio. Na capela da sua pequena santa, tuberculosos, coxos, cegos, mudos, paralíticos recebiam a graça da cura. Antes de enviá-los para lá, ele os catequizava, assegurava-se da sua fé, indicava os obstáculos que a imperfeição de vida necessariamente opunha à graça. Veja, como que ele dá muito mais importância à ação catequética do que a cura em si,
né, corporal, né? Então, antes dele sugerir que eles fossem rezar a Santa Filomena, ele queria avivar nos corações a fé, né? Não queria saber nem de que, nem de que, nem de mas. Quando dizia isso não é possível ou não és digno, a cura não se realizava. Não gostava de que as pessoas fossem curadas na sua presença. Então veja, ele decidia, né, que certa pessoa não podia ser curada baseada na reação dessa pessoa, né, à ação catequética que ele fazia. Então, o que era importante era a ação catequética, e não a cura em si, né? Então, aí ele não gostava que as pessoas fossem curadas na presença dele, justamente porque, pela expressão que ele mesmo usava, né, ele tinha vergonha de que acontecesse isso na frente dele. Vergonha por quê, né? Porque ele era santo, né? Vergonha porque ele sabia que quem fazia o milagre não era ele diretamente, né, mas Deus através dele. E ele sabia também que as pessoas iam dar muita mais importância a ele do que a Deus, né? E é isso que ele não queria, e é isso que o envergonhava, né? Isso faz com que se fale demais, explicava ele ao seu coadjutor. Tem pedido a Santa Filomena que cure entre nós quantas almas quiser, mas que cure os corpos fora daqui. Dessa vez ela me escutou. Vários doentes vieram começar aqui a sua novena e quando a terminaram, nas suas casas, obtiveram o que pediam. Longe da vista, longe do coração. Ele tinha uma briga particular com Santa Filomena em relação a isso, né? Ele talvez fosse a única coisa que Santa Filomena não tenha concedido a São João Maria Vianney. O único pedido que ela não o concedeu, né, foi sempre curar os doentes fora da presença do Padre Vianney ou fora da igreja, né? Muitos eles acontecia na presença dele, né? Então, talvez fosse o único pedido que Santa Filomena não tivesse concedido ao Padre Vianney, né? Eles ficavam brigando entre si lá, Padre Vianney e Santa Filomena. Quando a santa não curava ninguém, no entanto, irritava-se. Certo dia, repreendeu-a durante a missa. Veja que intimidade, né, do santo com a santa, né? Essas intimidades dos santos com Nosso Senhor, Nossa Senhora e outros santos, né? Tem um lado cômico, né, para nós, mas tem um lado de intimidade que nos faz tremer, né? Assim, né, quando a gente vê casos, por exemplo, da Santa Teresa, né, de Ávila, né, falando com Nosso Senhor, a intimidade com que isso se dava, né, e mesmo com Nossa Senhora, isso nos causa uma impressão, né, de que aquilo já é um pedacinho do céu, né? Aquilo já é uma relação que certamente se dá com os bem-aventurados no céu, mas que é uma coisa que na terra é uma espécie de escândalo, né? Essa intimidade, né? E digamos assim, uma visão
prévia, né, do que são as amizades entre os santos, né, e entre eles e Nossa Senhora, Nosso Senhor, né. Então vamos ver como é que o São João Maria Vianney repreendeu Santa Filomena, né? Disse assim: grande santa, se não fazeis mais milagres, perdereis a vossa reputação. No mesmo instante, e sem que ele o percebesse, um peregrino que assistia ao santo sacrifício sentiu desaparecer o mal de que sofria. Na maior parte das vezes, julgava útil, mais útil, deixar os homens com seus males. Esse pobre corpo que há de morrer não é grande coisa, dizia ele, né? Era como se dissesse: pois que lhe deixem a sua cruz. Esse é o outro ponto em que todos os santos estão de acordo. Nenhum deles, nem os mais alegres, nem os mais doces, nem os mais misericordiosos, pregou jamais outra coisa. O nervo da pregação de Nosso Senhor Jesus Cristo, o mestre de todos eles, é o ato voluntário pelo qual se fez cravar por amor no madeiro. Então, pode ser que em certas situações a manutenção da doença seja importante para a salvação da alma, né? Então, nesses casos, não há cura. O santo mesmo sente isso, né? Seja qual for a opinião de um século que não se preocupa senão com o bem-estar do corpo, não é o primordial, embora seja importante, diminuir o sofrimento dos homens nesta terra, que não é senão um ponto no espaço, nessa vida que não é senão um segundo no tempo. Aqui ele está descrevendo o século, né, o tempo que não só São João Maria Vianney vivia, mas também que ele estava vivendo, né, e que nós muito mais evidentemente estamos vivendo, né? É o século em que o bem-estar do corpo, para nós hoje, né, é o mais importante de tudo, né? É o mais importante de tudo. Se nós ainda não tínhamos visto isso, né, essa nossa situação particular que vivemos agora, né, dessa comoção mundial a respeito de um bichinho, nos provaria isso com abundância de evidências, né? Nós temos uma especial e profunda relação com o bem-estar, né, corporal, né? E nós desprezamos com o mais profundo dos desprezos, né, o nosso bem-estar espiritual, né? É mais importante preservar-lhes a alma e também a carne de uma eternidade de torturas, de uma eternidade de privação do único bem que vale a pena, aquele que é proporcionado pela visão de Deus. É claro, evitar que as almas vão para o inferno, né? Porque lá tem o sofrimento espiritual, mas também tem o sofrimento físico, né? Porque depois do juízo final nós estaremos, ou quem estiver, né, no inferno estará também com os corpos, né? E será impedido da visão beatífica, né, a visão de Deus, que é propriamente o sofrimento espiritual, né?
Um menino vivia no seu leito, esfolado da cabeça aos pés, sem repouso e sem esperança terrena. O pároco inclina-se sobre ele. Sofres, meu filho? Não, responde o menino. Hoje eu não sinto as dores de ontem, e amanhã não sentirei as de hoje. Não quererias ficar bom? Não, eu era mau antes de ficar doente. Poderia voltar a sê-lo. Estou bem assim. Olha a lição que o menino está dando para nós todos, né? O padre Vianney acrescenta: há crianças em quem reside o Espírito Santo e que nos causam uma vergonha. Esse fato das respostas, né, que a criança deu nos causa vergonha, a todos nós, né, obviamente. A cruz é a escada do céu, dizia Padre Vianney ainda. Aquele que não ama a cruz talvez consiga salvar-se, mas a muito custo. Será uma estrela pequenina no firmamento. Aquele que tiver sofrido e combatido por Deus brilhará como um sol. Aqui tem um ponto final que está faltando aqui na edição minha. Na verdade, ele sonha com uma humanidade abraçada à cruz sem medo, que povoará o céu de astros felizes. Rigor, dureza, caridade, caridade sobre-humana, a primeira que devemos aos homens, pois o destino do homem é sobrenatural. Amemos a cruz, repetia ele sem pausa. Ela é o presente que Deus fez aos seus amigos. Essa talvez seja uma das... Esse amor à cruz talvez seja um dos maiores mistérios, né, da nossa religião, né, que é o mistério da paixão de Nosso Senhor, né. O mistério é simplesmente nós olharmos para a cruz, que é um instrumento de tortura, não é? Que foi inventado pelos romanos, né? E que, curiosamente, né, acabou, né, essa tortura foi proibida no Império Romano justamente na ocasião do descobrimento da cruz de Nosso Senhor por Santa Helena, né? Constantino então acabou com esse modo de tortura e de pena de morte, né? Porque a cruz é as duas coisas juntas, né? Tortura e pena de morte. Mas os santos sempre chamam a atenção para nós, não só São João Maria Vianney, né? Que a crucificação do Nosso Senhor é prova do amor dele por nós, né? Então, como enxergar, né? Quando nós estamos diante da cruz de Nosso Senhor, né? De um homem torturado que passou horas nas quais a vida dele estava se extinguindo pouco a pouco de maneira torturante, né? Com várias dores, né? A crucificação ela causa, entre outras dores, né? Uma cãibra generalizada em todos os músculos do corpo, né? E
o crucificado morre por asfixia, né? E essa asfixia vai chegando lentamente, né? Dificuldade de respirar, etc, etc. Então, como enxergar nisso, né? Uma caridade, né? Um amor, né? E só enxergando isso que nós conseguimos dimensionar os nossos sofrimentos em relação a esse sofrimento de Nosso Senhor, né? Só meditando sobre esse mistério, né, nós conseguimos aquilatar, né, a comparar, né, os nossos sofrimentos pessoais com esse sofrimento de Nosso Senhor por nós, né? E conseguimos, digamos assim, ligar o nosso sofrimento ao sofrimento dele, né? E aceitá-lo, né? E a unir, né, o nosso sofrimento ao dele, né? Esse é um tema que presente na vida de todos os santos, né? A multidão que se comprime na pequena igreja de Arnes, estreito corredor dominado por uma cadeira paupérrima e atravessado a passo de camponês por um padre mais humilde do que os outros padres, essa multidão saberá, porventura, quem é que ela vem procurar? O que é que vem procurar nesse homem? Quando o grande sopro da graça a varre em direção a ele e a deposita a seus pés? A cruz e o amor à cruz. As curas milagrosas não passam de um sinal para atrair as almas fracas. Elas cairão fortificadas e dispostas a bem sofrer. E se sofrem mal, o padre Vianney sofrerá por elas. Aqui tem uma coisa muito interessante, né? As curas milagrosas são um sinal para as almas fracas. Então, os milagres que Nosso Senhor fazia, que os santos fazem, que Nosso Senhor continua a fazer, né, são para as almas fracas. O que lembra aquela passagem da vida de São Luís, né? São Luís, rei de França, né? São Luís IX, em que eles estavam um dia rezando nos seus aposentos, né, particulares, e nesse momento um criado ficou sabendo que estava acontecendo naquele exato momento, né, um milagre extraordinário na Catedral de Notre-Dame, que era um milagre eucarístico, né, uma cruz sangrando. E esse criado entra esbaforido nos aposentos do santo, chamando ele para ver, né? Quer dizer, olha, está acontecendo um milagre em Notre Dame, vamos lá, etc., para ver e tal. Ele falou, não, eu não vou ver nada disso, porque para mim isso aí não é motivo para eu parar de rezar, né? Eu acredito na presença real, se a hóstia sangra ou não, para mim não tem a menor diferença disso. Então vá você e todos os outros que quiserem, porque eu vou continuar rezando, né? Então, para esse tipo de alma, os milagres não têm, esses milagres, digamos assim, invisíveis, né? Não tem a menor importância, né? Mas para as almas fracas tem, por isso Deus continua a fazer, né? A fazê-los, né? E, enfim, é para isso que também ocorrem esses milagres em torno dos santos, né? Certo? Pois bem, então, terminamos mais um capítulo aqui, e o capítulo cujo título é A Irradiação da Fé, né? Vemos várias passagens, né? E aqui tem uma foto
na página antes do próximo capítulo, né? Com alguns pertences do padre Vianney, né? O breviário, o óculos, né? E foto do que está lá em Arles, né? E começamos agora o outro capítulo chamado Preço do Sucesso. Então vocês vão ver o quanto o sucesso do padre Vianney, né, vai causar-lhe sofrimento, né? O trabalho é a seção que nós vamos começar a ler. O sucesso foi se tornando triunfo. Os peregrinos atraem mais peregrinos a Arles. Os curiosos, mais curiosos. Os convertidos atraem incrédulos. Agora já vem de todas as províncias da França. Então agora Padre Vianney se torna um fenômeno não só do vilarejo, não só do entorno do vilarejo, né, para onde ele ia em missão, né, celebrar a missa, dar confissão. Então agora as coisas, ele começa a atrair a França inteira, né? Todo o país, né, já sabe da existência do Padre Vianney. Todo o clero da França já o conhece, né? Já sabe dele, né? Então agora já vem de todas as províncias da França, do estrangeiro, do continente, né? E até de além-mar. Os humildes deram o alarme. A burguesia o seguirá, apesar dos seus preconceitos. E logo virá também o mundo da intelectualidade. A burguesia, vocês sabem que é a classe revolucionária, né? Sempre foi, né? No mundo. É a classe que produziu a revolução na França, né? É a classe que derrubou o trono, né? E é a burguesia que faz todas essas revoluções, né? E também o mundo da intelectualidade, né? Os intelectuais. Essa raça imunda que existe até hoje, né? E cada vez pior, né? Encontrar-se-ão lá cientistas e artistas, teólogos e prelados. Lacordaire descerá de sua cátedra em Notre-Dame de Paris para subir a do pequeno cura. Lacordaire era um cara famosíssimo na França nessa época. Ele tem uma participação muito grande no liberalismo católico do século XX, né? Lacordaire, por exemplo, fundou uma revista, né, modernista, não modernista, liberal, com o herege Félicité de Lamennais, chamado L'Avenir. E depois ele andou voltando para uma certa ortodoxia, etc, etc. Mas Lacordaire era simplesmente o pregador de Notre-Dame, né? Entre outras coisas, né? Aqui tem uma nota que explica um pouquinho quem era Henri Dominique Lacordaire, que viveu de 1802 a 1861. Considerado o maior orador sagrado do século XIX. Foi restaurador da Ordem Dominicana na França, pregador de Notre-Dame de Paris e membro da Academia Francesa. Então, ele não só agora, o Lacordaire não só representava, né, o alto clero da igreja na França, né, como também um grande intelectual, né? Então, cientistas também iam lá, né? E artistas.
Então, vocês imaginam, né? Hoje, quem que seria traído para lá, né? Vocês podem ter vários nomes na cabeça de vocês aí, né? Quem poderia visitar, né? O pobre padre Vianney, né? Caetano Veloso, talvez? Quem sabe? Artistas, cientistas, teólogos, será que Leonardo Boff iria lá? Né? Gilberto Gil, Luiz Pondé, Cortella, né? Não é esse o nome do indigitado? Padre Marcelo Rossi. Daí vocês podem imaginar quem que poderia hoje em dia representar essas classes aqui, né? O século XIX era muito mais sério, né, do que agora, né? Nós estamos apenas brincando aqui, né? Organizar-se-á um serviço de diligências, formar-se-ão trens especiais, construir-se-ão hotéis para os peregrinos. A afluência de gente será tanta que muitos terão de hospedar-se com os moradores da cidade. Não tem lugar, né, nos hotéis, né? Às vezes será preciso esperar até 8 dias por uma audiência com o padre, né? As pessoas aprenderão a paciência na igreja do padre Vianney. E designar-se-á um corpo de guarda-costas para o acompanhar e umas atendentes benévolas. Então agora o padre Vianney estará cercado pelo resto da vida, né, por um mundo de gente de todas as origens, né? Gente que ainda no século XIX, o século do liberalismo na igreja, o século do modernismo, o século do cientificismo, o século dos livres pensadores, né? Cercará um padre Vianney. O mundo cercará o padre Vianney, né? O que não passava de um acontecimento local torna-se um acontecimento universal. O novo mundo, que parecia ter sido gerado pelo pensamento sacrílego do século XVIII, de Voltaire, Rousseau, Montesquieu, dos enciclopedistas, né? Meio surdo aos apelos generosos de um punhado de pensadores e de oradores cristãos, acorda um belo dia com o barulho de uma notícia que uma notícia inacreditável provoca. Sim, meus senhores, a França tem um santo. E teve vários no século XIX, né? Mas esse é extraordinário, de fato. Pensava-se que já nunca mais apareceriam, excetuando-se talvez alguns desses desequilibrados que em épocas de revolução se precipitam em direção ao martírio. O que veríamos acontecer após a morte com Santa Teresinha de Lisieux já se dá com o cura d'Ars durante a sua vida. Aqui ele cita Santa Teresinha, do Menino Jesus Sagrada Face. E ele escreveu uma extraordinária biografia dessa santa também, o próprio Henri Guéon, né?
Mas Santa Teresinha, ela começa a fazer milagre depois de morta, né? E são milagres extraordinários, mas, enfim, em vida, não. Mas o cura d'Ars, não. O cura d'Ars faz os milagres em vida, né? Quem quer ver um santo em carne e osso, brada subitamente a fama. Quem não quer ver um santo? Aqueles que não ousarem enfrentá-lo no confessionário ou não forem chamados a isso, poderão pelo menos comprovar de fora que um santo, este aqui pelo menos, é um homem muito ocupado. Cada um que forme o seu juízo. Então, vocês podem imaginar que muitos desses burgueses, cientistas, intelectuais, né, foram lá para dar uma espiada. Né? Foram lá para dar uma espiada. Como acontece sempre. Né? Quantos desses seres aí não foram dar uma espiada em Nosso Senhor Jesus Cristo? Né? Quantos desses não ficaram horrorizados com Nosso Senhor Jesus Cristo? Né? Foram lá, viram e não gostaram. Né? Tem isso no próprio Evangelho, né? O próprio Evangelho de São João, né? Quando Nosso Senhor fala que para ir para o paraíso tinha que comer a carne dele, beber o sangue dele. E aí o pessoal falou: não, isso aí é demais para mim, vamos embora. Né? Isso tem narrado no Evangelho de São João, né? E aqui também deve ter acontecido muito isso, né? Imagina os papos nos cafés de Paris, né? Ah, você ouviu falar daquele padre lá em Ars? Tá? Não, eu fui lá ver, etc. Mas é um doido, um cara muito... um maltrapilho lá, etc. As pessoas acreditam, coitadas, elas, né, precisam disso e tal, mas eu sou um cara do século XIX, né? Sei tanta coisa, por que eu vou perder tempo com esse farrapo humano lá de Arnes, né? É muito possível que tenha acontecido várias coisas dessa maneira, né? Então, foram lá por curiosidade, né? À 1h, em ponto, faz a sua oração na igreja. Confessa as mulheres até às 6. Isso, então, é o cotidiano do Padre Vianney, já no auge da fama, né? Então, 1h em ponto, faz a oração na igreja. Confessa as mulheres até às 6. Às 6, celebra a sua missa. A seguir, faz a sua ação de graças. Depois fica à disposição dos fiéis para abençoar-lhes as imagens e dar-lhes conselhos. Por volta das 8, ele se permite, a instâncias das moças da providência, ir lá tomar, do outro lado da praça, meio copo de leite sem pão. Então as moças da providência vai lá pegarem o Padre Vianney pela mão e falar: não, vamos lá, tá certo? Como também elas precisam de conselhos, distribui-os generosamente. Então ele passa lá algum tempo, né? Às 8h30 está de volta e atende os homens na sacristia. Mulheres no confessionário, né? Os homens na sacristia. Às 10, interrompe-se e vai render a sua homenagem a Deus, recitando as suas horas menores. Aqui tem uma explicação, eu vou ler, né? As horas menores. O ofício divino, oração pública, litúrgica da igreja, composta por salmos, leituras e orações, devia e deve ser rezado diariamente pelos sacerdotes. Isso é uma obrigação sob pecado
mortal. Estava integrado por diversas partes ou horas. Estava. Matinas, atualmente ofício das leituras. Agora quer dizer, porque o breviário também mudou com o Concílio Vaticano II. E o tradutor aqui faz essa observação, né? Que agora não é mais assim. Né? Matinas, atualmente ofício das leituras, e laudes, que se rezam de preferência antes do nascer do sol e antigamente podiam ser antecipadas para a véspera do dia anterior. Horas menores, terça, sexta e nona, recitadas ao longo do dia. As vésperas ou oração da tarde e completas, oração antes do descanso da noite. O conjunto das horas, acompanhando o ciclo litúrgico anual, formava o breviário, hoje liturgia das horas. Então, como hoje mudou tudo, né? Hoje também o breviário mudou até de nome, né? Mudou tudo. O conteúdo também do breviário mudou. Mas, enfim, essa é uma observação en passant. Não vamos entrar nessa confusão das mudanças aqui. Então, depois, às 10, né, ele recita as horas menores. E depois confessa mais um pouco. Às 11, volta à providência, a casa, o orfanato, né, para ensinar o catecismo às crianças, às suas órfãos especialmente, e também a muitos adultos. Ao meio-dia, reza o Ângelus e retorna à casa paroquial para almoçar. Atravessar a praça leva cerca de um quarto de hora, porque a multidão se comprime à sua volta. É preciso continuar a aconselhar e a abençoar. Era um mar de pessoas, né? Almoça de pé. Rapidamente, muitas vezes, enquanto fala, pois os paroquianos mais próximos se aproveitam das refeições para confiar-lhe as suas misérias. Os amigos, né, os paroquianos antigos dele, né, obviamente, ao invés de enfrentar aquelas filas enormes, etc., pega o padre ali, né, numa hora mais íntima, né, e ele, claro, os recebe, né, e ali eles conversam, se aconselham, etc., né? Porque para esses paroquianos, né, já não tinha mais hora, né? Já não sobrava mais tempo, né? Porque toda a França estava lá em Arles, né? Ainda assim, já ao 12:30, tem de visitar os seus enfermos, sempre escoltado pela multidão que não se cansa de interrogá-lo. Então ele vai andando e aconselhando as pessoas, né? Assim que volta à igreja, mergulha no seu breviário, há tempo de ler as vésperas e as completas. Mal fecha o livro, retorna ao confessionário. As mulheres o retêm ali até às 5. Passa aos homens que o retêm até às 8 da noite, né? Enfim, sobe ao púlpito para recitar a oração vespertina e o terço da Imaculada Conceição. Depois desse longo e penoso trabalho, imaginamos que vá jantar e depois dormir? Não, nem sempre consegue jantar. É preciso que receba em sua casa umas tantas almas delicadas, difíceis de convencer ou de dirigir. Também tem de terminar o seu breviário, matinas e laudes, a parte mais longa. Com isso chegamos às 10 da noite. Então, veja, essa descrição ela começa à 1 da manhã. Não é? Então nós descrevemos o dia do padre Vianney, né? E agora estamos às 10 da noite. Não é raro também que retorne à igreja a fim de confessar mais um pouco.
e que de lá não volte senão depois da meia-noite. Depois deita-se. Mas a noite será curta. A nova jornada, como a anterior, começa bem antes do nascer do sol. Então, você veja bem. Façamos as contas. Vamos seguir aqui. O padre Vianney trabalha pelo menos 20 horas. 15 ou 16 no mínimo. Transcorrem ouvindo confissões. Tanto na capela de São João Batista, dentro do confessionário, onde atende as penitentes, quanto na sede de madeira dura da sacristia, onde recebe os penitentes. Terá tido 2 horas a sós com Deus? E aqui tem uma nota com a qual eu termino a nossa leitura. Antecipando um pouco o que o autor dirá mais adiante, isso aqui é uma nota do tradutor, tá? Antecipando um pouco o que o autor dirá mais adiante, é preciso ressaltar que, mesmo nas épocas de maior assédio dos peregrinos, o Curadás não se deixou envolver num ativismo exterior. Manteve sempre, ao longo do dia, momentos de recolhimento dedicados exclusivamente à oração. No auge do trabalho, continuava sempre a orar durante alguns minutos diante do sacrário, enquanto as atendentes abriam a igreja, tocavam o sino e organizavam a fila do confessionário. Antes da missa, que celebrava com absoluta regularidade, recolhia-se também por uns minutos. De joelhos sobre as lajes do coro, ficava imóvel, com os olhos fixos no sacrário. Ninguém era capaz de distraí-lo. Nesses momentos, segundo testemunha Frei Atanásio, no processo do ordinário, no processo de canonização. Não tinha reparos em deixar os penitentes esperando enquanto rezava o breviário, que lia atentamente, ajoelhado no chão da sacristia. As moscas se afastam da água que está fervendo, só caem na água fria ou morna, dizia, referindo-se à atenção que exigia de si próprio ao recitar o ofício divino, afastando as distrações. As moscas são as distrações, né? Então, esse aqui é uma nota do tradutor, né, que obviamente antecipa coisas que depois o Henri Guémon vai falar, né? Tá certo? Então, eu pergunto se vocês têm alguma observação ao que eu li, né? Vocês imaginam, então, né, nesse momento aqui, vocês viram, né, o cotidiano do padre, né? Nós estamos tendo uma visão íntima do padre, né? Mas vocês imaginam a confusão da vila, né? A confusão da vila. Quer dizer, provavelmente essa organização toda, né? Provavelmente não. Toda essa organização da vila, né, era mais ou menos feita pelos paroquianos mais antigos do padre, né? Essa organização de chegada dos trens, né, de chegada do pessoal na cidade, enfim, a programação disso, né, eu digo, era provavelmente feita pelos paroquianos mais antigos, pelas pessoas mais chegadas ao padre, né? Então, imaginam então o que se desenvolvia em torno desse padre, né? Da revolução que isso estava acontecendo. Imagina que isso aconteceu, gente, nas décadas de 30, 40 e 50 do século XIX, né? Nesse pequeno vilarejo. Imagina também o que estava acontecendo com a França e com o mundo nesse mesmo instante, né? Quem já seguiu algumas
das nossas conversas sabe que é exatamente essa época em que a igreja estava sendo invadida por uma peste de heresia absolutamente impressionante, né? Que era o liberalismo, depois o modernismo, e depois as coisas pioraram até, enfim, com a nossa situação hoje. Mas é nesse momento que Santo Curadário estava fazendo a sua missão aqui na Terra, né? Certo? Então, já que não há nenhuma observação nem pergunta, terminaremos agora com uma oração. Tenham todos um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Maria Vianney, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.